Quando lemos na carta aos Coríntios, Paulo escreveu, nós vemos uma igreja que estava se afastando de Paulo, do que ele tinha ensinado, e estava se submetendo a alguns vigaristas, ou seja, falsos mestres, que estavam ensinando essas pessoas simplesmente a dependerem dele e não a se submeterem à vontade do Senhor e a não buscar o crescimento. Pessoas que continuavam como crianças e não amadureciam e estavam simplesmente obedecendo regras da aparência. E, além de tudo, vivendo uma vida completamente fora da vontade de Deus. Mas o que Paulo fez? Ele demonstrou a preocupação, o amor, embora esses irmãos estavam querendo rejeitá-lo. Nós vemos isso na maneira como ele expressa a sua preocupação pela igreja. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 20 e 21, Paulo escrevendo, ele afirma, tenho medo de que quando chegar aí eu os encontre diferente do que eu gostaria que fossem, e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciúmes, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordem. Receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muito de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. O que ele está falando dessa igreja? Ele está falando de adultério, ele está falando de uma relação que não é fundamentada no amor entre as pessoas, no amor de Cristo, mas simplesmente relacionamentos baseados na natureza humana, cheio de tudo aquilo que não traduz e não revela o reino de Deus nem a vontade de Deus. Pessoas que não estavam amadurecendo. E embora rejeitando ele ou procurando rejeitar por causa do ensino e por causa de falsos mestres que estavam ali na igreja, ele ainda se preocupava com aquela igreja. É isto que a gente precisa entender. Não é uma questão do que as pessoas estão fazendo, do que elas estão pensando ou desejando de suas atitudes, pois elas vão muitas vezes agir e reagir segundo a natureza humana. Nós precisamos, nós que somos maduros, que entendemos e compreendemos a vontade de Deus, revelarmos o amor de Cristo e não agir como pessoas naturais, mas devemos, como Paulo, agir segundo o amor de Cristo, que se faz oferta em favor do outro, para que ele possa crescer, amadurecer e deixar de viver segundo a natureza humana e aprender a viver segundo a natureza espiritual que recebeu, segundo Cristo, segundo a imagem de Cristo que fomos feitos. Nós precisamos entender isso. Se ninguém se ofertar, não haverá amadurecimento, não haverá crescimento, não haverá conhecimento de Deus. Nós temos que entender que depende de nós. Se nós entendemos, se temos o entendimento e a compreensão qual é a vontade de Deus e aonde Ele deseja que cheguemos, nós precisamos nos fazer de oferta em favor das pessoas para que elas possam ser demovidas de uma maneira de pensar, para que possam se despir da natureza humana e se revestirem de Cristo. Mas para que isso aconteça, elas precisam entender, elas precisam compreender. E quem vai fazer isso? Quem irá ensinar? Quem irá levar essas pessoas ao conhecimento da vontade de Deus? Quem não conhece? Não. Somente aqueles que compreendem. E nós precisamos colocar o evangelho que conhecemos na prática. Fazer de nossas vidas oferta para que as pessoas possam se submeter a Cristo e viver segundo a vontade de Deus, revelar o reino de Deus, revelar a justiça de Deus, ou seja, expressar as virtudes de Deus neste mundo. E isso só acontece
quando alguém se faz de oferta em favor da vontade de Deus. E nós temos feito? Se nós afirmamos que entendemos e compreendemos o querer de Deus, nós temos nos colocado como oferta em favor da vida das pessoas, prestando verdadeiro culto a Deus para que essas pessoas possam conhecer o Pai? Essa é a questão. E é isso que nós precisamos pensar. É sobre isso que temos que refletir e decidir o quanto queremos ser discípulos de Jesus. Que a gente possa entender, compreender isso e buscar o conhecimento de Deus, a sua vontade, para que, tendo o entendimento iluminado, possamos ser luz na vida das pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.